dia para você que ainda está em casa, muito bom dia para você que já está trabalhando, já está aí nos hospitais, para você que já está que já está nas clínicas, nas recepções, nos escritórios. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Já está no ar o seu programa Cortando com Ariel Fernandes, nesta quarta-feira, um dia belíssimo, um dia gostoso, né? O céu tem algumas nuvens, mas não tenha dúvida que é motivo para a gente ter muita alegria, mas muita alegria mesmo, porque tivemos a oportunidade de abrir os olhos, de poder respirar, e não tenha dúvida que enquanto a vida há esperança. Portanto, a gente deseja uma quarta-feira de muita paz, de muita alegria, de muita prosperidade, de muita saúde. Pois é, inclusive eu quero mandar um abraço para o pessoal da Santa Casa. Ali todo mundo, eu vou falar até todos ali assistem o nosso programa, assiste a TV Mar, e a gente fica muito feliz com isso. Que Papai do Céu possa contemplar cada um de vocês aí, né, das pessoas que estão doentes, para os funcionários, para todos. Muito obrigado a todo o pessoal da Santa Casa que tem assistido o nosso programa. Hoje no nosso programa nós vamos receber o doutor Unaldo Menezes. Ele vai falar de cirurgia bariátrica, a chamada também cirurgia de estômago. Quais são as novidades nessa área? Ele vai esclarecer todas as dúvidas. Inclusive o doutor Unaldo Menezes, ele é didático, é um grande profissional, professor, cirurgião, e não tenha dúvida que eu particularmente acho muito legal conversar com o doutor Unaldo, porque dá para entender tudo. Ainda quem nunca nem pensou em ter noção de saúde, consegue entender, porque ele é didático, ele ensina, a gente aprende mesmo com ele, e eu vou com certeza tirar todas as suas informações, né? Se não todas, quase todas, tá certo? Vamos ver também uma reportagem sobre um projeto de doação de cabelos para as pessoas atendidas pela Apala, uma iniciativa que tem devolvido, né, a autoestima a muita gente. Portanto, você tem dois grandes motivos para poder dar uma ligadinha para aquele amigo e para aquela amiga. Eu não vou nem falar baixinho, porque essa você tem que ouvir mesmo. Sabe aquela tua amiga, aquele teu amigo que já está muito acima do peso, que já tentou todos os tipos de dietas possíveis e imaginários? Já? Lembra daquele seu amigo, aquela sua amiga? Pois é, dá uma ligadinha para essa pessoa, fala para ele sintonizar aí a TV Mar, canal 25, se ela for assinante NET, ou se ela é assinante NET. Agora, eu vou pedir para o meu diretor, o Felipe Ferreira, poder colocar ali. Ariel, ela não é assinante NET ainda, não tem nenhum problema. Ela pode ir para gazetaweb.com. Lá na gazetaweb.com, na parte superior, do lado esquerdo, tem o nome TV Mar. Tá certo? Todas as vezes que você entrar na Gazeta Web, você vai ver do lado esquerdo o nome TV Mar. E aí você vai clicar em cima do nome e assistir. Aí dá para ela assistir exatamente agora a nossa programação. Estamos com um probleminha na internet, não dá para mostrar, mas é muito simples. gazetaweb.com. Quando chegar na Gazeta, na primeira página, do lado esquerdo, tem o nome TV Mar, clica ali em cima do nome assistir, e você vai estar assistindo simultaneamente. Mas a Ariel, ela também não pode assistir agora. Conseguiu, é o meu diretor, o cara é o cara, né? Tá aí, ó, do lado esquerdo, tá vendo? Aí você vai clicar no nome e assistir, e você vai assistir exatamente o que está passando na TV Mar, canal 25. Agora, se ela está trabalhando, você tem uma outra opção, que é exatamente essa aí. Lá na parte superior do YouTube, na primeira página, você vai digitar TV Mar, canal 25, exatamente como o Felipe Ferreira está mostrando aí pra gente. Pronto, aí apareceu essa primeira página, clica outra vez em cima do nome TV Mar, e aí vão aparecer os nossos programas atuais. É exatamente assim. Pronto, muito obrigado, senhor diretor. E aí você tem dois grandes motivos para poder mandar aquele recadinho para o seu amigo, para sua amiga, para sua tia, para sua mãe, para sua irmã, tá certo? Olha aqui, ó. E você pode participar de qualquer programa ao vivo da TV Mar. O número é o 33 77 90 97. Ou você manda um WhatsApp para a gente. O WhatsApp é o 90
98 107 9872. E aí os nossos jornalistas, tá toda a produção, tá lá a Patrícia Barros, tá? A Laira Santa Rosa, Porlane Santos, tá o Vonei Malta, tá todo mundo aí esperando o seu contato. Manda um WhatsApp aí da sua rua, do seu bairro, daquele problema, da escola, do hospital, da clínica, que com certeza a equipe vai chegar para contemplar a sua necessidade, tá legal? Fica essa dica para você. E nós vamos começar o programa com uma notícia positiva para Alagoas. Ontem foi inaugurada a nova unidade de coleta do Hemoal. Agora a unidade tem capacidade de atender simultaneamente 10 doadores de sangue e de plaquetas. O novo espaço representa um aumento de 66% de percentual, ou no percentual de doadores atendidos ao mesmo tempo. Antes, o espaço físico comportava 6 poltronas apenas, e agora cabem 10 poltronas. Com isso, o atendimento aos doadores voluntários de sangue e de plaquetas será agilizado. E eu fico o quê? Muito feliz com isso. Então, se era bom doar sangue, agora ficou melhor para quem é doador. Eu sou doador de sangue e não tenha dúvida que vale a pena doar sangue, tá certo? Não só porque eu vi o meu amigo Wagner Filisdoro, ele escreveu uma frase em uma ação social na Cambona, o grande enfermeiro Wagner Filisdoro, ele disse: antes que você precise, doe. Olha, lindo, perfeito. Então, a gente acha que nunca vai precisar, mas uma hora a gente precisa, uma hora alguém da família precisa. Então vamos doar vida, vamos doar sangue, vamos doar perspectiva de vida, alegria, esperança para as pessoas que precisam. Então, são os grandes motivos agora para a gente poder doar sangue. Porque a correria da vida no dia a dia faz com que a gente não queira perder tempo de estar ali uma hora e meia para doar sangue. E agora vai ser muito mais rápido, porque são 10 poltronas e com certeza a coisa vai ser muito melhor e não tenha dúvida disso. E agora também uma notícia para quem quer trabalhar na área da moda. O Senac está com cursos de moda e você já pode começar a pensar em criar uma coleção primavera-verão. E se você quer começar a trabalhar com costura, não perca esta oportunidade de ganhar uma renda extra. E olha, eu vou falar mais uma coisa, não é só a renda extra não. Estão abertas as inscrições para os cursos de modelagem, moda praia, fitness e também de costureiro. Mais informações pelo telefone que está aí, vai aparecer na sua tela, o 21 22 7858, 21 22 7858 ou comunicação@al.senac.br. Agora veja bem uma coisa, gente aqui fala que renda extra, que nada, não é só isso não, é muito mais. Muitas vezes essas profissões, essas habilidades nos proporciona a renda total. Você termina aqui focando o seu negócio exatamente em uma nova habilidade que você adquire. Então, procura o Senac, é o 21 22 7858, para quem gosta dessa área de moda, né? de costureiro, enfim, toda essa área aí, o Senac está proporcionando essa grande oportunidade para você. Eu espero, o Fábio estava até me falando que tem muita vontade de entrar nessa área de moda, é uma grande oportunidade, viu Fábio? E aí, gente, olha, vamos lembrar que amanhã acontece o Bazar Solidário com renda para a creche Pro Amor, que fica ali no Barro Duro, Feitosa, Barro Duro, e a Fundação Terra. O bazar vai comercializar roupas, sapatos, bolsas, acessórios e objetos de decoração com preços entre 5 e R$40 apenas. A ação acontecerá nesta quinta-feira, amanhã, no Salão de Festa Pipi Pop, na Mangabeiras, a partir do meio-dia. E a entrada custa apenas R$10. Portanto, vale a pena. E já vá se preparando aí para o Natal, né? Uma época de crise aí, tá um bazar, roupas novas, né? Seminovas, e com certeza dá para usar na festa, dá para usar aí eu falei carnaval não, né?
no Natal, gente, Natal, Está se aproximando o Natal e com certeza vale a pena você aproveitar. Vamos passear aqui rapidinho pela nossa Gazeta de Alagoas. Aqui, ó, muitas informações importantes da nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Olha aqui, ó. Dilma envia proposta da nova CPMF. Eu poderia até mudar essa expressão, da velha CPMF que estão ressuscitando, ou pelo menos tentando ressuscitar. Pois é, eu espero que os nossos deputados federais, que o Congresso não aceite isso. Mas, olha, eu fico perguntando quando é que este Brasil, esta nação, né? Essas pessoas que estão ali já há tanto tempo, será que não dá para perceber que basta de impostos? Ninguém aguenta mais. E vou repetir algo que eu falei ontem. Será que mais uma vez nós vamos ficar de braços cruzados, assistindo de camarote? Cadê os nossos deputados? Eu vou dar o nome de todos os deputados que votarem a favor da CPMF da Dilma Rousseff. Eles fazem a bagunça deles para lá e quem tem que pagar sempre o pato são os patos, somos nós. É possível, né? Espero que o Congresso não aceite mais uma barbaridade, mais uma vergonha como essa. Era bom procurar o que fazer. Engraçado, não é, rapaz? É interessante. Um gestor de uma empresa privada, ou não, até uma outra empresa qualquer, né? Uma secretaria mesmo aí, de Estado, mas vamos falar de uma empresa privada, o cara provocou um prejuízo pequenininho para fora. Aconteceu alguma coisa de ruim na empresa, bota para fora, bota outro. Aí vem um gestor de uma nação, bagunça, esculhamba tudo, não acontece nada e ainda quer que a gente pague pelos prejuízos aí que eles causaram. E o dólar, aí ó, a dólar fecha acima de, pois é, mais de R$4 o dólar está valendo hoje. E aí, nunca na história do Brasil o dólar passou dos R$4. E está aí, e a gente espera que tudo passe o mais rápido possível, porque os empresários e as pessoas não aguentam mais. Vamos fazer o seguinte, vamos daqui a pouco falar de coisas boas, né? Vamos lá, respirar. O doutor, o psicólogo Leonardo Tenório essa semana ensinou aqui umas técnicas e eu aprendi, não é que ontem eu coloquei em prática e deu certo. Vamos fazer a técnica agora para baixar os ânimos, Vamos lá, respirar. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco o doutor Unaldo Menezes falando tudo sobre cirurgia bariátrica. E aí vale a pena você mandar aquele recadinho, o nosso intervalo é bem rápido, a gente volta já. Desce até embaixo, mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou um fazendeiro, eu quero ouvir que foi que chegou no Brasil. Vai, vai. Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma raiva, tenho uma maroca e uma... Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, Escola de Contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Programa Conheça Alagoas. Turismo e muitas aventuras na terra e no mar. E ainda, mergulho no mundo fantástico de nossos mares. Vamos conhecer também nossa cultura e história, viajando pelo estado através do programa Conheça Alagoas. Todos os sábados às 8 horas e às 19h30, com reprise aos domingos no mesmo horário. Programa Conheça Alagoas. Apresentação Mozart Luna. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Promoção de aniversário Galpão Sofisticado. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30% a 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticado. Avenida Menino Marcelo 280. Eu quero mandar um abraço para o seu Mário lá no Bariloche, o Agnaldo também no Bariloche, tá certo? Um forte abraço aí para todo o pessoal do Bariloche que está sempre aí nos assistindo. Muito obrigado também pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Gente, olha, um projeto de doação de cabelos está envolvendo a autoestima ou devolvendo a autoestima de pessoas com câncer atendidas pela APALA. A nossa equipe de reportagem foi conhecer esse projeto. Vamos conferir. Com o intuito de ajudar as pessoas que perderam os cabelos com o tratamento do câncer e até mesmo de fortalecer com um banco de cabelos, a APALA está realizando um trabalho muito forte e também um trabalho de conscientização no aspecto de doação de cabelos, principalmente para as mulheres que com essa chegada do verão, no período de calor, tendem também a ter que cortar seus cabelos e muitas vezes não sabem o que fazer. Então, a APALA está recebendo essas doações para poder dar prosseguimento a um trabalho também muito interessante, um trabalho de muita harmonia com as pessoas que realmente necessitam. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a psicóloga Sandra Agrelli, ela que faz parte aqui da APALA e explica para nós como é que funciona inicialmente esse processo que a APALA está pedindo o quanto antes aquela doação dos cabelos, principalmente de mulheres nesse período de verão. Sim, eu acredito que funciona já com um gesto nobre de amor, né? Desapegar-se é preciso. E através do projeto Um Dia para Ser Feliz, que é cuidar da autoimagem, que muitas vezes fica bastante fragilizada, né? Com o tratamento do câncer, nós então recebemos algumas mulheres alagoanas desejosas de doarem os seus cabelos, aí surgiu a campanha. Essa campanha tem favorecido por demais, tá? Já tem muitas assistidas nossas que receberam essas
essas perucas de cabelos naturais e nos diz a todo tempo o quanto isso favoreceu para que elas realmente lidassem com o processo do câncer com superação. Então, este banco de perucas, ele realmente tem sido um diferencial, não só até para as assistidas, mas para todo o âmbito familiar, né? Porque nessa relação de acolhimento e de cuidados, todos estão envolvidos no processo. Então, tratamento, como eu sempre digo, também tem esse viés, o viés da doação. Essas doadoras, né? Essas alagoanas ou essas mulheres que estão doando, elas já são parte do processo de tratamento. Sandra, deixa eu perguntar a você a respeito do procedimento que vocês fazem quando o cabelo chega aqui na pala. Vocês precisam hoje de uma pessoa para poder fazer esse trabalho também de montagem das perucas? Como é que tem sido tratado? Atualmente nós estamos com algumas dificuldades de encontrar o profissional que confecciona essas perucas. Até o ano passado tínhamos uma profissional, né, com um carinho enorme também da doação voluntária, onde nos possibilitou, com os cabelos até então doados, prover o nosso banco de perucas. Mas atualmente estamos sim necessitando, aí é também um apelo, né, para que profissionais que confeccionem perucas que possam buscar a pala para verificar a nossa necessidade. Mas mesmo assim, com as doações recebidas, nós estamos provendo outros estados do Brasil. Olha que maravilha, né? Então não ficou só no âmbito daqui de Alagoas. Outras mulheres, crianças, adolescentes estão sendo beneficiadas com esses cabelos doados. Deixa eu perguntar para você a respeito do qual é o procedimento que uma pessoa deve fazer caso queira doar o seu cabelo. Sim. O procedimento primeiro é buscar o seu profissional, né, da área do salão, né, de cabelos, para que ela corte o cabelo de acordo, tem uma orientação, né, que é preciso prender o cabelo com uma buchinha, um elástico. Após esse corte, trazer essa doação para a instituição, aqui na recepção. Inclusive, convidamos que o próprio faça esse encaminhamento para que ele também conheça nossos trabalhos. Nós temos inúmeras outras necessidades e também inúmeros outros trabalhos validados e que é importante. Então, é de segunda a sexta o recebimento na pala, na recepção, de 8 às 18 horas e com esse cuidado, né, de vir num saquinho plástico para, inclusive, precaver as nossas assistidas de um melhor atendimento. Quantas pessoas atendidas? Atualmente estamos com 579 pessoas. Desse cadastro nós temos desde crianças, adolescentes e adultos, porque a PALA, né, ela presta apoio a criança e adolescente com todos os tipos de cânceres e adultos com leucemia. Obrigado, então, à psicóloga Sandra Agrelli, que trouxe informações importantes. Então, tá aí. Você que tem aí o seu cabelo e que precisa fazer a doação, pode comparecer de segunda a sexta-feira aqui na Pala, que fica localizado na Travessa Robert Simpson, número 178, aqui na Gruta de Lourdes, por trás do Hospital dos Ineiros. Não tem erro. Você vem aqui, faz sua doação e vai ajudar muitas pessoas que no período de tratamento do câncer acabou perdendo os cabelos nesse trabalho, que é um trabalho de comunhão que a Pala realiza já há muitos e muitos anos aqui em Alagoas. Com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET. Pois é, Viderlan Araújo, muito bem. A gente estava falando no começo do programa de doação, né, de sangue, e agora está aí doação de cabelo, né, de autoestima para as pessoas também que precisam, tá certo? Gente, a cirurgia bariátrica vem sendo apresentada em algumas ocasiões como a solução ideal para casos de obesidade. Nós recebemos aqui o doutor Unaldo Menezes, que é um dos maiores nomes nesta área aqui no nosso estado e que vai esclarecer algumas dúvidas sobre a cirurgia. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta muito simples ao doutor Unaldo, porque eu gosto de fazer isso porque a gente está falando, como
como leigo, né? E também levando informações também para pessoas leigas que estão nas suas casas. O que é, doutor Unaldo, a cirurgia bariátrica? Em que consiste essa cirurgia? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ariel. Bom dia, telespectadores. A cirurgia bariátrica, na verdade, é fruto de muita pesquisa envolvendo um problema que se chama obesidade, que é um problema sério de saúde pública e que tornou um problema sério mundial e, consequentemente, exigiu uma resposta da medicina para o seu tratamento. E disso vem o advento da cirurgia bariátrica, que nada mais é do que uma cirurgia para tentar fazer com que esse paciente perca algum peso durante o seu tratamento. Interessante. Agora, quais são os casos de obesidades, né, que a cirurgia é recomendada? São todos os obesos ou existe um grau de obesidade? Não, existe uma crença errada da população, geralmente quando eles procuram a gente no consultório, diz: doutor, eu tenho 100 quilos, eu quero me operar. Na verdade, quando a gente indica a cirurgia, a gente não faz essa indicação pelo peso do paciente, e sim por um índice muito usado em vários lugares, pelos professores de educação física, pelos nutricionistas, nas academias, que é o que a gente chama de índice de massa corpórea, que é um cálculo que a gente envolve o peso e a altura do paciente. Dessa forma, a gente obtém esse índice. De tal maneira que, se esse paciente tiver um índice de até 25, ele está dentro do seu peso normal, ele não tem necessidade nenhuma de cirurgia, mesmo que ele pese 100 quilos. Se esse índice tiver entre 25 e 30, esse paciente já se encontra acima do peso, ele também não tem indicação de cirurgia. Se o índice de massa corpórea do paciente estiver entre 30 e 40, ele aí já é considerado obeso, mas existe uma subdivisão. Índice de 30 a 35, obesidade grau 1, índice de 35 a 40, obesidade grau 2 e índice acima de 40, obesidade grau 3. Onde é que se encaixa o paciente cirúrgico nessa situação? Todo paciente que apresenta índice de massa corpórea acima de 40 tem indicação absoluta de cirurgia, independente de ter qualquer outra patologia. O paciente que apresenta índice de massa corpórea entre 35 e 40 tem indicação de cirurgia, desde que ele tenha uma doença que esteja vinculada à obesidade. Quais são as principais doenças? Hipertensão arterial, diabetes, doenças osteoarticulares e outras doenças vinculadas ao peso. Então, na verdade, os pacientes com índice de massa corpórea acima de 40 e os pacientes com índice de massa corpórea entre 35 e 40 são os que a gente indica a cirurgia. Doutor Unaldo, vamos dizer que o paciente, ele alcançou, né, esse peso indicado ou indicando uma cirurgia bariátrica. Existe um outro motivo que não permita que ele faça essa cirurgia? Existem. Na verdade, a cirurgia bariátrica talvez seja hoje a cirurgia do aparelho digestivo que mais implique numa orientação multidisciplinar desse paciente. Uma vez que esse paciente tem indicação de ser operado, ele é obeso mórbido, por exemplo, ele tem indicação de operar, o passo seguinte é saber se ele tem condição de ser submetido à cirurgia. Aí entra em campo o psicólogo, o nutricionista, o cardiologista, o pneumologista, justamente para saber a condição clínica desse paciente para ser submetido a uma cirurgia ou não. Por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca, pacientes com doenças pulmonares crônicas, pacientes com distúrbios psicológicos como bulimia, eles têm que fazer um tratamento prévio desses distúrbios para poder, então, efetivamente serem operados. Então, é um tipo de cirurgia que envolve aí um número grande, relativamente grande de profissionais da saúde. Exatamente. E não é só apenas o cirurgião que vai estar envolvido nesse processo, são vários profissionais e um desses profissionais pode identificar neste paciente um motivo para que ele não faça a cirurgia. Pode sim. Na verdade, o paciente é de responsabilidade do cirurgião que vai efetuar a cirurgia. Certo. Mas, por exemplo, durante o preparo pré-operatório desse paciente, se ficar constatado pelo psicólogo que o paciente não se encontra no estado psicológico adequado para ser submetido à cirurgia, a gente não pode fazer o procedimento. A gente tem que esperar a liberação do psicólogo. Muito bem, eu estava vendo também aqui que há uma necessidade muito grande, né, exatamente de um acompanhamento psicológico desse paciente
E então o psicólogo ele pode dar um sinal vermelho para o cirurgião. Pode, porque na verdade, Ariel, veja bem, quando a gente começa a ficar obeso, existem duas coisas básicas que a gente precisa entender. Nós ficamos obesos em uma porcentagem de casos porque a gente quer, seriam os nossos vícios alimentares, o nosso sedentarismo. Exemplos aí, por que a gente quer? Os nossos vícios alimentares, o nosso sedentarismo, a gente come pouco, come muita besteira, come na hora errada, a gente não pratica atividade física. E a outra parte da obesidade vem exatamente porque a gente não quer, seria a nossa carga genética. Então, tem pessoas que comem muito e não engordam. Eles têm uma genética que não favorece a obesidade. Já tem outras pessoas que comem pouco e engordam mesmo assim. Então, são pessoas que são geneticamente desfavoráveis para a obesidade. Então, quando a gente vai operar um paciente, a gente vai mexer naquela parte que a gente consegue manipular, que é a parte que não está vinculada à genética. E nessa parte, muitas vezes o paciente apresenta distúrbios que ele não tem como operar na mesma hora. É um paciente que tem bulimia, por exemplo, ele come exageradamente. Certo. Doutor Ronaldo, a gente está falando da cirurgia bariátrica, né? Mas hoje são quantos tipos de cirurgias que são voltadas à questão de reduzir o tamanho do estômago, enfim? Excelente pergunta, muito boa pergunta, Ariel. A gente trouxe, inclusive, algumas ilustrações para que o telespectador entenda melhor. A gente pode até mostrá-las. Nós temos aí um tipo de cirurgia bariátrica, que é um tipo que a gente utiliza muito pouco, que se chama banda gástrica. Se vocês prestarem atenção na TV de vocês, vocês vão ver um cinto amarrando o estômago, deixando só uma ampulhetazinha de estômago. Interessante. Isso fica conectado na barriga do paciente e ele faz esse cinto apertar ou folgar. Quem faz? O próprio paciente? O cirurgião coloca esse cinto e o paciente ele tem o controle do aperto que vai dar nesse estômago. Essa cirurgia a gente utiliza muito pouco porque ela tem um índice de recidiva muito grande, uma vez que o paciente próprio controla o aperto ou o afrouxo desse cinto. É isso que eu estava pensando, doutor. O camarada vai manter o bicho sempre frouxo, né? Vai manter sempre frouxo. Né? Temos um outro tipo de cirurgia. A próxima figura, por favor. A próxima. Pronto. Isso é o que nós chamamos de gastroplastia vertical, que a gente chama de sleeve. Se vocês prestarem atenção, o estômago está cortado linearmente. Então, ficou só um pedacinho de nada de estômago. Esse estômago grande que vocês estão vendo à direita do monitor, ele foi retirado e o estômago fica só aquele pedacinho de nada. Isso é uma cirurgia muito boa para pacientes extremamente graves, que têm risco cirúrgico muito grande, porque é uma cirurgia simples tecnicamente de fazer e é uma cirurgia que ela tem menos morbidade para o paciente. Doutor Ronaldo, é aquela que está ali a meia-lua ao lado direito, né? Aquela do lado esquerdo, aquela tirinha ali do lado esquerdo. É o que vai ser o estômago novo do paciente, é o que restou. Então, isso aí é, de uma certa forma, definitivo. Definitivo, exatamente. Esse estômago que vocês estão vendo à direita do monitor, essa meia-lua, ele é retirado literalmente. Entendi. Esse daí é aquele que é definitivo. Foi exatamente. Retirado isso. Um grande percentual. Qual o percentual que foi retirado ali? Em torno de 70% do estômago é retirado. 70%? Exatamente. Muita coisa. Vamos à próxima figura. A próxima figura. Aí o telespectador está vendo uma figura do modelo de cirurgia que é feita mundialmente, que é aquela que é mais estudada, é que é a mais realizada, é a que é a mais conhecida e que também, consequentemente, tem um estudo melhor dos melhores resultados. É o que a gente chama de bypass, ou bypass gástrico, tá certo? Vocês vão ver que o estômago ele está mantido. Vocês vão ver que tem um tubozinho encostado, sendo costurado junto da seta vermelha ali no monitor que vocês estão vendo. O estômago fica só aquele pedacinho. O estômago grande, ele fica completamente preservado, ele não é retirado. Mas, por outro lado, não vai passar mais alimento pelo estômago grande. O alimento ele vai passar pelo estômago pequenininho. Se vocês acompanharem a seta vermelha, é por aí que o alimento vai passar. Então, ele foi desviado também? Na verdade, essa cirurgia, ela faz o paciente perder peso por dois motivos básicos. Primeiro, você diminuiu a capacidade de reservatório do estômago. Um estômago normal tem uma capacidade de reservatório em média de 2 litros. Com esse estômago pequenininho que vocês estão vendo, junto daquela setinha vermelha em cima, esse estômago aí fica com a capacidade de reservatório de 40 a 100 ml no máximo. É pouco? É muito pouco, não cabe quase nada. E a outra situação que faz o paciente perder peso é que o trânsito do alimento é desviado no intestino de tal maneira
que parte dos alimentos que o paciente vai comer, ele não vai ter esse alimento absorvido pelo intestino. Então, é uma cirurgia que faz você perder peso porque você não tem reservatório para comer muito e você também não vai conseguir absorver parte daquele alimento que você se alimentou. Muito bem, muito interessante, muito interessante. A próxima? A próxima... Essa anterior é a mais utilizada. É a mais utilizada. Tá, essa daí? Essa é considerada de todas a cirurgia mais radical, porque, na verdade, ela desvia muito o trânsito do alimento no intestino. Quase nada do que você comer vai ser absorvido pelo intestino. A gente sabe que no ato da alimentação, a função do nosso intestino delgado é fazer com que os nutrientes do organismo entrem efetivamente no nosso organismo. Então, esse tipo de cirurgia, ele desvia completamente o alimento do intestino, de tal maneira que pouquíssima quantidade de nutriente vai ser absorvida. É uma cirurgia que é pouquíssimo utilizada. Terminou aí as imagens, diretor? Temos ainda um vídeo explicativo. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha no vídeo. Eu quero tirar umas dúvidas aqui ainda com o doutor Naldo. Eu não falei que ele é didático, gente. Não tem como não entender. É interessante que ele utiliza os termos que todos entendem perfeitamente o que o doutor Naldo está falando. Diferente de alguns profissionais que às vezes mantém-se aí com termos, né, médicos, científicos, e aí a gente tem um tanto de dificuldades para entender. Mas o doutor Naldo é muito didático. Agora, doutor Naldo, vamos dizer que eu quero fazer a minha cirurgia bariátrica, eu estou muito acima do meu peso. O que eu devo fazer inicialmente? Tem alguma recomendação médica anterior à cirurgia? Fora aquelas... eu me refiro fora as orientações daquela equipe, né? O paciente, qual o comportamento dele antes da decisão mesmo de fazer a cirurgia? O paciente, Ariel, ele tem que ter noção que ele estando obeso, mesmo que ele não tenha uma pressão alta, mesmo que ele não tenha o diabetes, mesmo que ele não tenha um problema articular em decorrência do peso aumentado no corpo, ele é uma pessoa doente. E desde então ele tem que se entender como uma pessoa doente e tem que compreender que ele precisa se ajudar. Outra coisa importante é ele compreender que a cirurgia vai ajudá-lo bastante, mas a cirurgia por si só não é suficiente para fazer com que ele cure a obesidade. Entendi. A força de vontade dele tem que sempre prevalecer. A outra coisa importante é que não é o fato só de estar obeso que vai fazer com que ele já seja operado. Se o paciente é obeso, mas ele nunca procurou um endocrinologista, que seria o médico adequado para fazer o tratamento clínico desse paciente, se ele nunca fez algum tipo de tratamento para perder peso, ele ainda não tem indicação de cirurgia. Na verdade, a gente vai indicar cirurgia naquele paciente que é obeso e naquele paciente que já vem há vários anos tentando fazer tratamentos de emagrecimento sem sucesso. Doutor Naldo, eu estava pesquisando ontem sobre isso e eu fiquei um tanto impressionado quando eu vi que, e eu vou até saber do senhor se procede, que alguns pacientes são até curados, né, da diabetes, pressão alta, pressão alta, diabetes e outras doenças. Após a cirurgia, esses pacientes são curados em alguns casos. É impressionante como o resultado da cirurgia é favorável para a saúde do paciente, Ariel. Vocês entendam, telespectador, da seguinte forma. Pensem, por exemplo, um paciente que é hipertenso. O que é que acontece no nosso corpo? Vocês acham que o coração vai trabalhar com mais facilidade para sustentar o peso de um paciente que tem 60 quilos? Ou vocês acham que o coração vai trabalhar com mais facilidade para um paciente que tem 120 quilos? Tá certo. É lógico que o paciente que tem 120 quilos, o coração vai ter que trabalhar mais, vai ter que se esforçar mais, vai ter que se desgastar mais. Consequentemente, quando você tem 120, 130 quilos, que você faz uma cirurgia bariátrica, que você reduz seu peso para 100, para 70, para 80 quilos, o coração vai trabalhar menos. Consequentemente, a pressão vai reduzir. Quando a gente fala em diabetes, nós também estamos falando da mesma situação. Existem determinados hormônios no paciente obeso que estão completamente desequilibrados. E uma vez que o paciente começa a perder peso depois de operado, esses hormônios começam a se equilibrar, consequentemente, os níveis de glicose caem até um ponto que às vezes o paciente deixa até de tomar remédio. Ele era diabético e ele passa a ser um paciente normal, com nenhum problema de saúde. Então, alguns casos realmente eles são curados, né? Olha, gente, eu fico impressionado aqui. Eu sei que os médicos não gostam que a gente fale assim e tal. O próprio doutor Naldo é uma pessoa muito, muito simples
e ele não gosta muito desses elogios e tal, mas o Dr. Naldo deveria ser colocado aí nos outdoors, nas redes de televisão, não do mundo inteiro aí, porque não tem como, é muito interessante ouvir um profissional da área falando e de uma forma que todos entendem e dá até vontade de fazer a cirurgia. Eu não sou obeso, mas eu começo a ter vontade de fazer a cirurgia de uma explicação tão simples e tão clara ao mesmo tempo para todos e mesmo sendo leigo, né? Vamos ver, diretor? Vamos ver esse vídeo aí? Até o diretor está ali impressionado. Vamos mostrar? Vocês, telespectadores, estão vendo, hoje em dia a cirurgia é feita por laparoscopia. Nós estamos introduzindo os famosos trocáteres, que são elementos por onde são introduzidas as pinças e a câmera. Nós temos uma imagem aí do esôfago, do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso. O estômago vai ser seccionado exatamente nesse ponto, olha, ele é grampeado, é costurado, a gente usa aparelhos mecânicos que fazem isso de uma maneira muito precisa. Interessante, né? Aqui o estômago, o intestino delgado é seccionado, né? A passagem do alimento é reconstituída fazendo uma sutura no estômago pequenininho que vocês viram agora, e a continuação desse alimento é feita por uma outra sutura que é feita um pouco abaixo, tá? Muito interessante, gente, dá para entender perfeitamente, né? Então, o trajeto do alimento é reconstituído dessa forma. Essa imagem que vocês estão vendo em azul mostra exatamente por onde o alimento está percorrendo. E a imagem em amarelo mostra a passagem das secreções gástricas e pancreáticas. Doutor Naldo, terminou, fez a cirurgia, quais os cuidados desse paciente? O senhor já deu algumas pinceladas aí, mas quais os cuidados precisos, né, indispensáveis desse paciente que fez a cirurgia? Uma vez operado, a primeira semana do paciente ele só vai ter uma alimentação à base de líquidos. Essas orientações todas, na verdade, já são dadas previamente por um nutricionista especializado. Na segunda semana ele vai se alimentar de alimentos pastosos. A partir da terceira, quarta semana é que ele vai efetivamente mastigar e engolir algum tipo de alimento, né? Ele usa normalmente uma meia elástica para evitar tromboses, que isso é uma coisa que tem um risco maior no paciente obeso. É um paciente que o seu metabolismo vai mudar completamente, é um paciente que vai perder muito peso e, consequentemente, ele vai ter várias deficiências nutricionais, então é um paciente que tem que tomar polivitamínicos a vida toda. E é um paciente que precisa constantemente ter um acompanhamento tanto com o cirurgião, quanto com o endocrinologista, quanto com o nutricionista, porque precisa de um acompanhamento realmente a longo prazo. É bom que quem está assistindo entenda também, doutor Naldo, que esse polivitamínico, a vida toda que ele vai tomar, não é medicamento de risco, são polivitamínicos. Não, né? de maneira nenhuma. São substâncias positivas, né? Exatamente. Vão beneficiar o organismo. Quando a gente fala em polivitamínicos, nós estamos falando que são elementos essenciais à nossa nutrição, que antes do paciente operar, ele já tinha isso por intermédio dos alimentos e que agora, uma vez operado, esses alimentos não vão ter condições de fornecer a quantidade ideal para esse paciente por conta da cirurgia que foi feita. Perfeitamente, perfeitamente. Entendi perfeitamente. Agora, quais as chances, né, desse paciente, desse indivíduo, voltar a engordar? São grandes as chances ou são pequenas? Na verdade, é o que a gente explicou no começo. O paciente obeso, ele tem que entender que ele é um paciente doente e que ele precisa realmente da cirurgia, mas ele precisa, antes de mais nada, ter essa noção, ter essa força de vontade que ele precisa se ajudar. Por quê? Vocês viram naquelas ilustrações que nós mostramos que o estômago fica extremamente pequeno, ele não cabe um prato de comida, mas ele cabe uma bala, um doce, um sorvete. Então, é um paciente que, se não se vigiar, ele, apesar de não comer muito, ele pode ingerir determinados tipos de alimentos que são hipercalóricos e, consequentemente, voltar a engordar de novo. Já houve casos de pacientes que operaram e, com 5 anos depois, perderam completamente a cirurgia. Ele estava completamente obeso novamente. Essa taxa varia muito conforme os serviços. Em torno de 15% dos pacientes que operam voltam a ter algum tipo de ganho de peso. 15% é um percentual relativamente pequeno, né? Exatamente. 15% não é um percentual alto. Agora, tem uma pergunta que eu acredito que muita gente que está em casa nos assistindo tem essa curiosidade. Fez a cirurgia da redução do estômago, uma mulher, ela pode engravidar?
e se pode, qual o período que ela deve engravidar? Muito boa pergunta. É muito frequente no nosso consultório a paciente querer perder peso, inclusive porque o obstetra encaminhou ela para fazer um tratamento porque o excesso de peso dela não permitia que ela engravidasse em virtude dos distúrbios hormonais que ela está sofrendo. Olha que coisa. Uma vez que a paciente fez a cirurgia, ela precisa esperar de 1 ano e 6 meses a 2 anos para poder engravidar novamente. Porque nós sabemos que uma vez feita a cirurgia, o metabolismo do paciente vai mudar constantemente por um período de 1 ano. Só depois de 1 ano é que o metabolismo do paciente vai estabilizar. Então, a gente orienta a paciente do sexo feminino a só pensar em engravidar em torno de 1 ano e 6 meses depois de operada. É muito bem explicado e óbvio, né? Quer dizer, essa mudança no organismo são fortes e são nutrientes reduzidos, né? E, obviamente, essa pessoa não deve engravidar, porque pode prejudicar o bebê, pode prejudicar o feto. E, com certeza, e aí são 1 ano e 6 meses a 2 anos. Exatamente. Mínimo de 1 ano e 6 meses. Exatamente. Muito bem. E quem está nos assistindo agora, que tem interesse de fazer essa cirurgia, o senhor atende no Hospital Arthur Ramos? Nós atendemos no Hospital Memorial Arthur Ramos. Essa cirurgia, para o telespectador que deseja as informações mais precisas, o SUS oferece essa cirurgia no Hospital Universitário. Existe uma equipe multidisciplinar lá que acompanha esses pacientes. O senhor faz parte dessa equipe, não, né? Não, eu trabalho só como cirurgião no hospital privado, que é o Hospital Arthur Ramos. Lá existe também uma equipe grande que faz esse tipo de procedimento, então qualquer dúvida que o paciente tenha, qualquer dúvida que o paciente precise tirar, ele pode procurar o Hospital Memorial Arthur Ramos e, sendo um paciente de SUS, ele pode procurar o Hospital Universitário para ter todas essas informações. O senhor sabe dizer se no Hospital Universitário a fila é grande ou não tem noção? É uma fila grande, Ariel. Eu no Hospital Universitário, eu estou vinculado à gastroenterologia, mas a gente vive o cotidiano do hospital. É uma fila grande porque lá é um serviço muito bom e é o único serviço que oferece essa cirurgia pelo sistema SUS. Então, é uma demanda muito grande, mas pode ter certeza, aquele paciente que precisa do atendimento SUS, ele vai ser bem atendido no hospital e ele vai ter a sua cirurgia realizada. É só ter um pouquinho de paciência. Mas também vale a pena lembrar para todos que quando nós estamos falando em cirurgia bariátrica, nós estamos falando de uma cirurgia programada, é uma cirurgia eletiva. Então, não tem aquela pressa, aquele vexame, aquela necessidade do paciente ter que operar em 1 dia ou 2. Dá tempo suficiente dele fazer o seu preparo adequadamente. Pois é, e uma conhecida, ela passou 1 ano e pouco e conseguiu a cirurgia lá no Hospital Universitário. E, quer dizer, é o único local em Alagoas que faz pelo SUS a cirurgia bariátrica. Exatamente. Na rede privada, quando o paciente tem acesso a plano de saúde, quando o paciente tem acesso à rede privada, é um tipo de cirurgia que normalmente você demora em torno de 2 meses para se preparar, para você estar pronto para fazer a cirurgia. Aí tem toda aquela ideia também de baixar um pouco o peso, né? Sem dúvida. Baixar um pouco para poder fazer a cirurgia. Existem pacientes que são tão obesos que ele tem um risco cirúrgico muito alto. Então, ele tem que fazer um preparo prévio. Tem pacientes que, inclusive, é indicado você usar o balão intragástrico, que a gente já falou numa outra reportagem aqui. Ele usa o balão intragástrico na tentativa de perder alguns quilos, para oferecer para ele uma segurança maior e para oferecer também ao cirurgião uma facilidade maior na execução da cirurgia. Pois é, doutor Naldo. Então, quem quiser o contato, doutor Naldo, pode entrar em contato com o Hospital Memorial Arthur Ramos e, com certeza, vai ter uma boa orientação no que diz respeito a essa cirurgia. E se você chegou na metade da cirurgia, pegou só um pedacinho do vídeo, das imagens e tal, não tem nenhum problema. 11h30, meio-dia, doutor Naldo, o nosso programa já vai estar no YouTube. Então, é fácil o pessoal assistir o nosso programa, porque meio-dia, mais ou menos, já vai estar lá no YouTube, dá para assistir a qualquer momento, tá certo? Doutor Ronaldo, muito obrigado pelas dicas, pelas orientações e
continue com muita inspiração divina, né? Levando informações, levando vida, alegria para tantos pacientes que precisam de profissionais da área da saúde, assim como o senhor, e com certeza também, como o senhor, tem muitos outros bons profissionais que têm um carinho, que têm a dedicação de levar uma boa informação para o paciente. Eu quem agradeço, Ariel, a oportunidade do convite e espero que a gente tenha esclarecido sobre essa questão que hoje em dia está tão em voga e todo mundo tem muita curiosidade de saber. Pois é, estamos acabando o programa, mas antes disso você precisa tomar mais algumas informações e você quer aprender a cozinhar? Então você não pode perder a oportunidade. Pois é, olha quem é. A grande chefe Tatiana Brasil, minha amiga, uma grande profissional, ela oferece hoje em um curso para cozinheiros iniciantes como receitas práticas para preparar em casa. O curso acontece hoje a partir das 2h da tarde no espaço do Buffet Gourmeteria em Cruz das Almas. Você vai conhecer dicas e segredinhos de pratos variados. As vagas são limitadas. Informações pelo telefone 988440172. Fica essa dica aí, quem não conhece Tatiana Brasil, não é? Então você vai ter a oportunidade de estar bem pertinho dela lá, aprendendo aquelas dicas maravilhosas, daqueles pratos maravilhosos. E hoje será aberta a exposição Possível Impossibilidade, da artista visual Marta Araújo. Ela apresenta um extrato representativo do trabalho que desenvolve desde a década de 1980, em que propõe o diálogo entre observador e seus objetos performáticos. A exposição é composta por marcações que o público poderá vestir, ou macacões, macacões que o público poderá vestir e manipular. A exposição será aberta às 7h30 da noite na Galeria Gama, no bairro da Jatiuca. Fica aí essa dica ou essas dicas para o seu final de semana, né, que está se aproximando aí. Amanhã já é quinta-feira. Eu quero lhe agradecer mais uma vez. Se você chegou na metade da entrevista, pode assistir pelo YouTube. Nós estaremos lá a partir do meio-dia, mais ou menos, com dicas maravilhosas do cirurgião Dr. Unaldo Menezes. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Obrigado por você permitir que o Dr. Unaldo Menezes, Ariel Fernandes e toda essa equipe da TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos. Você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior, com a Vez do Povo, trazendo todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Obrigado e até amanhã, se Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.